Gestão do desempenho. Podemos definir a gestão do desempenho como o processo de administrar expectativas sobre a atuação ou os resultados da organização, de suas unidades e de seus indivíduos. O ciclo da gestão do desempenho consiste em 1. Estabelecer expectativas e plano de ação, de modo a definir o que a organização busca, discutir a prioridade e expectativas, e a partir disso obter comprometimento coletivo. 2. Acompanhar e orientar, que consiste basicamente em feedbacks constantes com base no que foi planejado. Sem ele, todo o esforço é inútil, visto que não se dá oportunidade de melhora para o indivíduo. 3. Avaliar, através da autoavaliação e a avaliação formal. É essencial para o sucesso, pois é a partir dele que é possível realizar o feedback e ajustar o planejamento. Em relação aos fatores que podem afetar o desempenho, temos as características organizacionais, como cultura e clima, as características do ambiente, como disponibilidade de recursos e comunicação, e, por fim, as características individuais, como motivação e habilidade. A avaliação do desempenho e, por conseguinte, a gestão do desempenho evoluíram com o tempo. No século XIX e início do século XX, os métodos eram muito calcados na administração científica, focando a avaliação em aspectos como produtividade, obediência e pontualidade. Com o tempo, com a luz da psicologia e a sociologia, novas teorias relacionadas ao desempenho das pessoas nas organizações se desenvolveram, evidenciando a importância de preocupar-se com os indivíduos dessas organizações, suas necessidades, vontades, o ambiente em que estão inseridos e motivação. Assim, atualmente, o desenvolvimento das pessoas e os processos nos quais essas pessoas passam a ser importantes. O recurso humano, antes visto como um mal necessário, agora é visto como o centro de tudo, sendo o capital humano o ativo mais importante nas organizações. Apesar do desenvolvimento da avaliação de desempenho, algumas falhas são observadas por diversas pesquisas, sendo elas: padrões não claros. Os fatores de avaliação não são suficientemente descritos de forma observável ou objetiva. Efeito Halo e Horn, em que pessoas com uma impressão geral positiva ou negativa acabam distorcendo as avaliações de critérios que nada têm a ver com esse fato. Distribuição. O avaliador adota uma das seguintes posições: tendência central, evitando extremos da escala de avaliação, complacência, utilizando apenas valores altos, ou excesso de exigência, com valores baixos. Imediatismo. O avaliador usa apenas os fatos mais recentes como base para avaliação. Primeira impressão. Envolve a não observância da evolução do profissional ao longo de todo o período avaliado. Entre outros, como identificação do avaliador com o avaliado, estereótipos e vieses, foco excessivo no número ou nota, fadiga ou rotina e incompreensão do significado dos fatores. Alguns fatos causadores dessas dificuldades podem ser a centralização dos procedimentos, a não participação do avaliado no processo, o despreparo e a associação entre avaliação e promoção. Para evitar tais erros, algumas recomendações são feitas para a área de RH, como: exemplo da alta administração, treinamento focado na habilidade e na atitude, a existência de autoavaliação e clareza nas consequências e ganhos com as avaliações. Já os gestores devem levar o processo da avaliação a sério, reforçar as expectativas anteriormente alinhadas, reservar tempo para avaliação e feedback. Quando falamos de gestão de desempenho no contexto público, devemos considerar alguns fatores. Segundo Orsi e Silva, no artigo Gestão do Desempenho no Setor Público, são desafios: a estabilidade rígida, que impede a demissão por desempenho, muitas carreiras que levam a muitos desvios de função, concursos públicos que levam em conta apenas o conhecimento técnico e tensões entre profissionalização, politização e corporativismo. No governo de Minas Gerais, em 2004, implementou-se a avaliação por desempenho individual.
seguindo o choque de gestão e tendo como objetivo a necessidade de mostrar para a sociedade a preocupação do governo com a qualidade do serviço público. Uma estratégia interessante para a aceitação de sua implementação foi a vinculação da ADI à evolução da carreira. Entretanto, tal estratégia levou a dificuldades, pois muitos gestores avaliam com notas altas devido a essa vinculação. A forma de implementação top-down, justificada pela necessidade de implantação rápida, também gera discussões. Sendo centralizada pela CEPLAG, o projeto de lei foi redigido com inspiração no do governo federal, sendo feito e publicado sem consulta aos órgãos. A implementação também se deu de forma geral e de imediato, em todos os órgãos da administração direta e indireta. Esses dois fatores trouxeram como principal consequência a não adequação da ADI às realidades dos diferentes órgãos. Em 2006, houve um diagnóstico desse mecanismo, com mudanças feitas em 2008, aproximando a avaliação a uma gestão por competências. Entretanto, a falta de recursos para a efetivação dessa política, junto à falta de clareza, inadequação a realidades setoriais e obrigatoriedade de uso, levaram a ADI a ser institucionalizada, mas não utilizada da maneira adequada, e sim de maneira ritualística e formal, como evidenciam a média de notas no gráfico.